Eu passo a palavra para o senhor Lincoln José Silva de Albuquerque. Ele é especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL e ele vai apresentar os resultados obtidos com a aplicação das metodologias do terceiro ciclo de revisão tarifária da COSERN, bem como a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2018. Boa tarde a todos. Muito do que já foi apresentado no vídeo institucional, a gente vai reforçar nessa apresentação com os resultados técnicos. Bem, esse diagrama apresenta toda a cadeia produtiva necessária à entrega da energia elétrica aos seus consumidores. E como é que é composta a tarifa? Ela deve cobrir todos os custos envolvidos nessa cadeia, desde a geração, passando pela transmissão, pela distribuição, até a chegada aos consumidores. A composição da receita necessária à concessionária é composta por essas parcelas aí apresentadas, A parcela correspondente ao que a empresa necessita para a compra de energia, para o transporte da energia, mais os encargos setoriais e a atividade de distribuição propriamente dita. Os três primeiros componentes compõem a parcela A, que são aqueles custos que não dependem da distribuidora, que são chamados de custos não gerenciáveis, e que são repassados diretamente à tarifa. A atividade de distribuição compõe a parcela B, que são os custos gerenciáveis e que são revistos observando as diretrizes contidas na legislação do setor, no contrato de concessão e em regulamentos que estabelecem padrões de eficiência. Além destas duas parcelas, que são itens econômicos, existe também um tratamento específico referente às mudanças em itens da parcela A. Ele não integra a tarifa econômica e visa restabelecer anualmente o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Especificamente no caso da COSERN, essa é a composição da receita no estágio atual do processo de revisão. O maior item está relacionado com os custos que a COSERN tem para a aquisição da energia elétrica, onde os preços definidos em leilões públicos levam em conta o menor preço, os contratos bilaterais são preservados e, mais recentemente, também está incorporado nos custos de energia a alocação das cotas de energia definida na Lei 12.783 desse ano. Para os custos com transmissão, o objetivo é garantir para a concessionária uma tarifa que cubra também, tenha contrapartida para pagamento das receitas das transmissoras definidas em leilões públicos, onde o vencedor é definido pela menor receita. Os encargos setoriais são políticas definidas para o setor, E a ANEEL não tem competência legal para criar ou extinguir esses encargos. Ainda na composição da receita aparecem os tributos, basicamente o ICMS e o PIS/COFINS, que são competências dos governos estaduais e federal. Os tributos não compõem a tarifa que é definida pela ANEEL. E o foco principal da revisão tarifária de distribuidora são exatamente os custos da atividade de distribuição. Bom, a revisão tarifária da COSERN, ela acontece a cada 5 anos, diferentemente do que foi comentado na apresentação, ali de um modo geral de 4 em 4, mas no caso da COSERN é de 5 em 5. A data da revisão está prevista no contrato de concessão, no dia 22 de abril próximo, e até o momento do processo, o efeito médio global para o consumidor situa-se em menos 0,77%. Portanto, indicando uma redução. E como é que se obtém esse efeito médio para o consumidor? Esse gráfico apresenta
individualmente a contribuição de cada uma das parcelas na composição da tarifa da COSERN. Na parcela A, impactando positivamente os encargos setoriais, em 4,42%, e mais os custos com a aquisição da energia elétrica, em 2,36%. A transmissão praticamente não está tendo impacto na tarifa. Diferentemente, a parcela B, com relação aos custos da distribuição, tem um impacto negativo de quase menos 7%. Considerando ainda os financeiros, chegamos a esse resultado do efeito médio consumidor. É dessa forma que a gente tem um número global para a COSERN, em termos de resultado para o consumidor. Falando individualmente cada um das parcelas, vamos agora observar como a parcela B está contribuindo para a variação da tarifa. O primeiro significativo item trata-se da queda da taxa de remuneração regulatória. Desde o primeiro ciclo, tem havido uma queda sistemática nessa taxa de remuneração. Inicialmente, estava na casa de 11%, e nesse terceiro ciclo, ela é de 7,5%. Um outro componente da parcela B está relacionado com os ganhos de produtividade que são revertidos em benefício da modicidade tarifária. No caso da COSERN, em menos 0,26%. E mais uma cesta de outros itens também, que correspondem à depreciação de ativos, das receitas irrecuperáveis, assim como dos ganhos da distribuidora contra as receitas, que também são revertidos em benefício da modicidade tarifária. Desse modo, o resultado da parcela B está situado em menos 6,94%, contribuindo dessa forma para a redução na tarifa. Merece um comentário uma liminar da Justiça Federal associada à taxa de remuneração regulatória, a qual é adicionado o imposto sobre a renda. E qual a alíquota do imposto sobre a renda que as distribuidoras pagam? De um modo geral, esse percentual é de 34%. Em razão do incentivo fiscal das empresas atuantes no Norte e Nordeste, esse imposto é de 15%. Para o terceiro ciclo, houve uma decisão da ANEEL de considerar uma alíquota paga pela distribuidora de acordo com a área em que ela atua. E com isso, a tarifa ia cair mais ainda nas áreas da SUDAM e da SUDENE. Entretanto, uma ação proposta pela associação que representa as distribuidoras, a Justiça Federal concedeu uma liminar, determinando que a ANEEL considere a alíquota de 34%. E qual é o impacto dessa decisão? O efeito médio ao consumidor poderia chegar, pela regra da ANEEL, a menos 1,31%, está situado em menos 0,77%, em razão do cumprimento dessa liminar. Esse impacto representa um acréscimo de recolhimento na tarifa de energia elétrica de mais 11 milhões por ano aos consumidores. Agora vamos ver a parcela A, como é que ela está contribuindo para a variação da tarifa. Os encargos setoriais estão impactando em 4,42% positivamente, principalmente em função do encargo serviço-sistema, que está levando em conta o atual nível dos reservatórios da hidrelétricas e a expectativa de necessidade de geração de termoelétrica durante todo o ano de 2013. Os demais encargos não causaram impacto significativo na composição da tarifa. Porque a maior parte da redução desse encargo já estava previsto na Lei 783 e que foi considerada na revisão tarifária extraordinária, onde a RGE, que é a Reserva Global de Reversão, diferentemente do vídeo que foi elaborado antes da Lei 12783, essa RGE ela foi retirada da base tarifária. E a cota da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, ela foi reduzida. Cabe ainda registrar a redução havida na taxa de fiscalização do serviço de eletricidade, de 0,5% para 0,4% do benefício econômico oferido pelas concessionárias. Ainda na parcela A,
existem os custos associados à transmissão de energia, como eu havia já apresentado anteriormente, ela praticamente não tem impacto nesse processo. Porque apesar da redução havida na tarifa de uso do sistema, no momento da revisão, não houve variação significativa nos montantes de uso do sistema. Já a compra de energia, né, o impacto decorreu basicamente dos contratos de comercialização no ambiente regulado, de energia nova. Né. A maior participação deste na composição do mix de compra do distribuidor está relacionado com novos contratos surgidos após a RTE e a redução do nível de sobrecontratação. Um outro item importante que é tratado na revisão e que está relacionado à garantia do equilíbrio entre receitas e despesas da concessionária é o fator X. E como é que ele afeta as tarifas? Nos reajustes tarifários, que não é esse momento que nós estamos passando no momento, aqui a gente está passando o momento de revisão, mas nos reajustes tarifários seguintes à revisão, que são anuais, a parcela B é corrigida pelo IGPM menos o fator X. Quanto maior for esse fator X, menor será o reajuste. Existem dois componentes do fator X que são definidos anteriormente ao reajuste tarifário. Estão sendo definidos agora na revisão, que é o componente PD, relacionado com os ganhos médios de produtividade. Ele é uma relação entre receitas e despesas que correspondem ao custo operacional. No caso da COSERN, esse componente está em 0,88. E o componente T, né, relacionado com a trajetória de redução do custo operacional. No caso da COSERN, está situado em 1,24. Somando esses dois componentes, a gente tem um percentual de cerca de 2% para a redução da tarifa. Existe ainda um terceiro componente que é definido no momento do reajuste tarifário, que é o incentivo à melhoria da qualidade do serviço, que é a relação entre a tarifa e a qualidade. A cada reajuste será avaliado se essa qualidade melhorou ou piorou, que é o que nós vamos falar mais à frente, são os indicadores DEC e FEC. Se piorar, maior é o fator X e menor será a tarifa. Se piorar, maior é o fator X, menor será a tarifa. Se melhorar, menor é o fator X e maior será a tarifa. Bom, vamos falar um pouco agora a respeito da estrutura tarifária. Até agora estamos falando apenas do efeito médio aos consumidores. O impacto da revisão não é o mesmo para todos os consumidores. Por quê? Porque há alterações específicas para cada classe de consumo. Nessa tabela estão agrupados os dois grandes grupos de consumidores, o grupo A e o grupo B. O grupo A, aqueles que são atendidos no nível de injeção acima de 2.300 volts, e o grupo B abaixo desse valor. Né? Como pode ser observado, o efeito médio do grupo A é de 4,63% positivos, cuja contribuição está basicamente no grupo A4, que são aqueles atendidos em tensão de 2,4 a 25 AV. No caso do grupo B, todos eles estão tendo redução em torno de 3,7%, com exceção do baixa renda rural, que está numa fase de transição, chegando a esse efeito médio consumidor, que havíamos falado, de menos 0,77. Como é que está a composição do mercado da COSERN, onde cada um desses percentuais irão ser aplicados? A gente pode observar que a maior representatividade está justamente no grupo B1, que são os residenciais e os baixa renda. Em seguida, vamos apresentar como vem se comportando a tarifa de energia elétrica do consumidor residencial B1 ao longo do tempo, comparativamente aos índices de inflação ao longo do tempo. Então, a linha azul ela apresenta a variação da tarifa, como ela vem se comportando cumulativamente ao longo desse período, de 99 até o momento dessa proposta que está sendo colocada em audiência. Observa-se que, até 2005, a tarifa residencial vinha acompanhando basicamente
o IGPM, e estando acima, inclusive, do IPCA. Olhando com mais detalhe o que aconteceu a partir de 2005, de forma acumulada, a gente percebe que a tarifa do consumidor residencial tem ficado abaixo desses índices de inflação. E com essa proposta que está sendo colocada em audiência, essa distância ficará mais significativa. Bem, vamos falar agora de um outro item que também é considerado no momento da revisão tarifária, que é a definição dos indicadores de qualidade. Existem os indicadores coletivos, que são indicadores médios definidos por conjunto de unidades consumidoras, designados por DEC e FEC. O DEC é a duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, medido em horas, e a frequência equivalente de interrupção em número de interrupções. E os indicadores individuais, eles são obtidos a partir desses indicadores coletivos, né? Eles são informados nas faturas de energia e, quando há uma superação desses limites que são definidos, a concessionária deve fazer a compensação a esses consumidores que foram prejudicados. Esses indicadores individuais, que contam nas faturas, é o DIC, o FIC e o DEMIC. Guardando uma semelhança com o DEC e FEC, o DIC é a duração em horas, o FIC é a frequência, e também tem um limite de duração máxima dessa interrupção. Nessa tabela são apresentadas as quantidades de compensações pagas e os valores pagos pela COSERN em termos de compensações por ultrapassagem desses indicadores. Quanto ao histórico do indicador DEC, a linha sobreposta ao gráfico, ela indica os limites que são definidos para a concessionária. Então, a primeira parte, até 2013, tem os limites que foram definidos. A partir de 2014, tem os limites que estão sendo propostos, que estão em audiência pública. E as barras em verde indicam o que tem ocorrido, o que tem sido apurado quanto à duração da interrupção da COSERN. Então, observe-se ao longo do tempo que a COSERN tem atendido a esses limites, apesar de haver uma tendência, com exceção do ano de 2010, a uma tendência de crescimento. O ano de 2012 ele deve estar sendo divulgado hoje, no máximo semana que vem, e estará disponível no site da ANEEL. Comparativamente ao que tem ocorrido com a COSERN, a gente faz uma apresentação da visão do DEC em termos de Brasil. O que a gente observa é que, a partir de 2009, o conjunto Brasil tem superado os limites, então, definidos no conjunto de todas as concessionárias. Para o FEC, é um comportamento um pouco parecido, em que também os limites regulatórios definidos pela ANEEL têm uma tendência decrescente e os valores apurados de FEC têm atendido a esses patamares. Diferentemente do DEC, o FEC, a nível Brasil, tem tido um atendimento e tem apresentado um comportamento bastante uniforme. De modo que, em termos de um ranking em nível Brasil, a COSERN está situada na 8ª posição, junto com uma outra concessionária na região de São Paulo. É isso. Muito obrigado.